Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Agradeço a participação nessa webinar da UDOP. Nós vamos estar abordando os assuntos aí do início de safra, que alguns começaram aqui do grupo nosso. O Paulo começou, o Hamilton já começou em algumas unidades, ou em todas as unidades, o Peloso ainda está por começar. Nós vamos estar falando sobre os resultados aí desse início, e também não dá para a gente deixar de comentar da situação que nós estamos vivendo, que é a pandemia, junto com essa questão operacional nossa, que é uma operação pesada. A gente sabe que o início de safra sempre demanda bastante energia, e com uma situação nova que nós estamos vivendo. Eu gostaria de agradecer aqui o Paulo Soares, que é diretor de Planejamento Agroindustrial do Grupo Santa Terezinha. Agradecer o Hamilton Jordão, que é gerente agronômico corporativo do Grupo Rising, e também agradecer o Rodrigo Amoroso, que é diretor agrícola da Agropeu. Tá? Nós vamos estar conversando. Então, pessoal, só fazendo uma breve introdução, eu, como coordenador técnico da UDOP, hoje também represento a OCOES, mas hoje aqui como coordenador técnico da UDOP, a gente está vivendo essa situação de pandemia. A gente precisa tomar medidas de prevenção e ligar essa operação que eu já comentei, que é uma operação que demanda de bastante energia, e frente a todos os desafios, vamos falar assim, de uma safra que a gente imaginava que seria uma safra com volume e com preços remuneradores. Porém, dentro de todo esse cenário, nós tivemos várias surpresas aí com relação ao preço de petróleo e também a commodity nossa, que é o açúcar, derretendo no mercado futuro. Então, de um cenário, acho que, não vamos falar assim, 100%, mas 80%, 90% que a gente estava confiante aí, agora nós estamos enfrentando um cenário um pouco mais tenso. Então, acho que nós temos bastante experiências e bastante vivência aqui nesse grupo para estar discutindo. Importante também que nós estamos aqui em várias regionais, o Paulo Soares está lá no Paraná, o Hamilton está representando aqui quase todo o estado de São Paulo e outras regionais, o Amoroso está lá em Minas, eu estou aqui na noroeste do estado de São Paulo, que é uma região muito quente também. Então, acho que nós vamos ter bastante coisa para trocar ideia. Bom, pessoal, como que eu separei aqui? Como é que vai ser a nossa dinâmica? Eu gostaria de ouvir a opinião dos três, tá? Então, para todas as perguntas, a gente passa pelos três para estar discutindo. Num primeiro momento, nós vamos tratar essa questão política, vamos falar assim, desse complexo da pandemia que está instalada. Os dois assuntos intermediários, aí, que seja a produtividade, vamos falar assim, agrícola e a expectativa de safra, nós vamos tratar no meio da discussão. E na quarta pergunta, nós vamos deixar um cenário mais estratégico de medidas aí que dá para a gente fazer para minimizar os problemas. E aí, no caso, as perguntas a gente, se tiver, o pessoal vai estar fazendo pelo chat, a gente vai marcando aqui as perguntas e a gente deixa para o final de cada etapa. Tá bom? Vamos começar discutindo essa questão nossa política, que a pergunta que eu formulei aqui é como que cada empresa ela está atuando frente a essa pandemia, e esse início de safra. Como eu digo assim, é todo o cuidado e as dificuldades que eu acho que cada um está vivendo dentro da sua regional e da sua particularidade. Vamos começar rodando a tela no sentido horário aí. Então, Paulo Soares, pode começar para a gente? Boa tarde, pessoal. Boa tarde todo mundo aí da webinar. Igual o Paulo Pietro comentou, o Covid ele veio trazer um cenário totalmente novo para nós, De repente tudo mudou, Então, assim, o Grupo Santa Terezinha tem aqui 330 mil hectares no Paraná, mais um pedaço do Mato Grosso do Sul. A gente tem aí quase 58 municípios que a gente tem em cana, uma abrangência muito grande. A gente começou a safra no início de março. Dia 10 de março, a gente já tinha 4 usinas nossas operando. E essas 4 usinas, no final de março, a gente teve mais 3. Então, por volta do dia 15 de março, em meados do mês de março,
o Brasil ainda, o coronavírus não era tão intenso. Devia ter mais ou menos 200, 300 casos no Brasil naquele momento, justamente logo após a gente ter começado a safra. E o Paraná tinha 6 casos apenas. Então era muito mais concentrado em São Paulo, os casos. O Paraná tinha 6 casos apenas. Mas um dos 6 casos era em Cianorte, que é uma unidade onde a gente tem bastante funcionários, bastante cana, e isso fez a gente acender rapidamente uma luz vermelha no nosso processo. A partir daí, nesse dia 15 para 16 de março, a gente criou aqui no nosso grupo um comitê que a gente chama de Comitê de Crise do Covid, onde é envolvido toda a diretoria desse comitê. A gente faz aí reuniões diariamente sobre status, acompanhamento e evolução aí da pandemia no Brasil, principalmente aqui no Paraná e nas nossas usinas. E esse comitê, a gente startou logo de cara um plano diretor para tratar as ações do Covid. A gente escalonou em várias fases desse plano diretor, desde a fase 1, que é a parte da comunicação, da conscientização, e isso a gente foi indo para várias fases, até uma fase, que seria a fase de uma eventual paralisação governamental ou por questão mesmo da sanidade. Então, hoje a gente tem acompanhado aí diariamente a evolução de cada situação dessa para a gente ver a qual fase que a gente está entrando e quais ações a gente vai estar tomando em cima disso. De ações gerais, assim, está bem comum, a gente conversou bastante no setor, acho que várias usinas têm feito algo muito semelhante. A gente fez toda a parte de conscientização, a gente fez um grande programa de doação de mais de 50 mil para comunidades, para órgãos aqui da região. A gente fez todas aquelas ações de distanciamento social, trabalho home office, cancelamento de reuniões, cancelamento de treinamento, fez o máximo possível aquela orientação que a gente tem de distanciamento social para transporte funcionário, um dos pontos mais críticos, eu acho que todo esses transportes funcionários, está separando aí os funcionários dentro dos ônibus, um por assento, a gente está no máximo de 25 por veículo, com janela aberta, circulação, máscara, tem feito a higienização a cada turno nesses veículos. A gente tem a utilização agora em todas as operações nossas das máscaras, estamos utilizando máscaras, os termômetros de medição de temperatura antes da entrada do serviço e durante a saída do serviço também, para a gente certificar que o funcionário está aí com a temperatura em ordem. Então, assim, são várias ações que a gente tem visto. A gente está hoje caminhando a nossa safra com bastante dificuldade, vamos dizer assim, nessa questão de Covid, que a gente tem as pessoas acima de 60 anos, a gente tem algumas pessoas que têm as doenças crônicas aí, parte de diabetes, hipertensão. Então, a gente tem trabalhado com o afastamento dessas pessoas para não comprometer, não correr o risco da saúde delas. Por outro lado, acaba comprometendo a operação. Mas, embora isso, o clima até tenha ajudado na questão de operacionalização, a gente está nessa bem mais de 10%. Paulo, o seu som estava cortando um pouco aí, estava um pouco ruim, agora ele sumiu. Alô? Aí, vamos lá, vamos ver. Fala de novo, Paulo. Não. Tá ouvindo? Não, né? Algum problema de som. Para mim também está cortando aqui. E agora? Tá me ouvindo? Agora sim, agora sim. Vamos ser um fone. Isso. Então, assim, e aí a nossa safra, não sei até a parte que vocês ouviram, nossa safra está caminhando bem, a gente está com mais de 10% alcançada a nossa safra, embora a gente tenha tido algumas dificuldades operacionais e por essa falta de radical de algumas operações. A nossa safra está acontecendo bem, a gente está elaborando um plano de contingência, principalmente olhando para a indústria automotiva, ali é onde se concentram algumas atividades muito específicas que pode, eventualmente, faltar um funcionário, pode comprometer. Então, a gente está elaborando vários planos aí de escala de turno 4x2, 12x36, turno de 10 horas intercalados. Então, assim, pessoas que podem cobrir determinadas funções ou outras, para a gente não sofrer uma paralisação industrial em função disso. Então, até o decorrer do momento, a televisão está caminhando bem, então estamos enfrentando redução de moagem, redução de operação por conta do Covid, somente algumas dificuldades.
Tá joia, Paulo. Muito obrigado. Amoroso, pode contribuir com a gente também no mesmo tema? Assim, tá me ouvindo bem, Paulo? Tá cortando o som também? Tá ouvindo? Então vamos lá. Bom, a gente ainda não começou a safra aqui, né? Nossa safra vai iniciar na próxima semana, segunda, terça-feira, a gente está iniciando safra. Então, essa crise bateu com a gente aqui no fechamento aqui da entre safra, né? O que está muito intenso agora é plantio, que a gente está acabando entre hoje e amanhã também termina plantio, e as manutenções de entre safra. A gente tomou as medidas que eram possíveis de serem tomadas, quer dizer, aqueles que estavam nos grupos de risco, com alguma comorbidade ou por faixa de idade, a gente deu aquela faixa de afastamento dos 15 dias iniciais, depois demos mais 15 dias, e aqueles que ainda estão nessa faixa nesse grupo de risco, a gente afastou por um período maior agora ainda para melhorar essa questão. Distribuímos álcool na usina inteira para tudo que é lugar, tem álcool 70, álcool líquido para colocar. A nossa preocupação principalmente aí também com sobe e desce de operadores, né, nas funções que trocam turno, sobe de colhedora, desce de colhedora, trator, então procedimento para higienizar o equipamento, limpar os comandos todos antes de subir os novos pilotos. Questão de DDS, a gente restringiu para alguns períodos e aumentamos bastante, não ficar aquele grupo embolado nas medidas de afastamento, e aumentamos o espaçamento em algumas áreas onde era possível. Então, trabalho de escritório, o que era possível fazer home office, a gente colocou em home office, e esparramamos as áreas de trabalho pela usina toda. Quer dizer, antes você tinha um escritório mais central, todo mundo junto, a gente colocou em outras áreas, abrimos para outros locais, outros prédios administrativos da empresa, até fora da usina propriamente dita, esparramamos as frentes de trabalho para evitar aglomeração, cortamos algumas reuniões, enfim, essas medidas que eram necessárias sendo tomadas, e, por último, agora foi a distribuição de máscara, para o uso de máscara nos ambientes que tem maior trânsito, maior circulação, né? Então, com relação àquilo que o Paulo comentou, eu acho que, pelo que a gente acompanhou no noticiário, no LinkedIn, por aí, acho que foi uma quase unanimidade, né? Acho que o que a gente não ficou sabendo, eu não acredito que não tenha feito, mas todas as unidades têm casos aí de distribuição de álcool para as comunidades, né, compartilhamento, alguns na sua comunidade menor, outras em unidades maiores, né, em áreas maiores de cobertura, mas isso tem sido um sinal, acho que bastante bacana do setor nosso como um todo. Acho que não tem usina que não tenha, de alguma maneira, compartilhado, distribuído e auxiliado nesse momento, né? Então, é basicamente isso, Paulo. E agora, com o retorno da safra, a preocupação nossa está principalmente, quer dizer, acho que quem está em ambiente administrativo, a gente vai manter um afastamento, como eu comentei aqui, quer dizer, questão até de prédios diferentes do que a gente costumava trabalhar, e a questão principal fica na troca de turno, né, onde você tem um operador descendo e subindo no mesmo equipamento, tem que gastar um tempinho aí adicional na troca de turno para você ter uma asepsia, uma higienização do equipamento antes do próximo operador voltar a trabalhar. Esse tempo agora vai ter que ser computado, né? Era uma coisa que a gente não tinha, uma preocupação que não existia. E a área de vivência, né? A gente precisou melhorar o turno aí de área de vivência, que você tinha uma concentração maior e precisou esparramar. A gente abriu exceções em alguns casos. Quem quiser fazer a refeição fora da área de vivência, foi aberta a exceção agora nesse período, apesar da NR, para a gente contornar um pouco até a gente sair desse período. É basicamente isso. Maravilha, Amoroso. Com certeza o nosso setor, além de sempre solidário, acho que é parte do nosso negócio a questão do etanol aí, e a gente tem que contribuir com a comunidade. Acho que todo mundo tem feito isso, sim. Acho que é obrigação nossa. Hamilton, o que você pode também contribuir com a gente aí? Olá, pessoal. Boa tarde, todos aí do webinar. E nós aqui na Raízen, nós também adotamos procedimentos muito parecidos com os que foram citados, né? Desde o início, né, desse novo cenário da pandemia, o nosso foco foi tentar agir o mais rápido possível, né, para que a gente desse condições para a continuidade das nossas atividades, né, seja de forma remota ou presencial. E aí a gente se organizou também em forma de comitê
para criar, num primeiro momento, até porque existia muitas dúvidas e desconhecimento, né? Hoje nós estamos num momento em que já tem muita informação, mas quando esse assunto começou, ainda a gente tinha muitas dúvidas, então a gente se organizou em sistematizar procedimentos, né? De como é que a gente deveria operar nessa situação para garantir a continuidade das nossas operações. Então, procedimentos para adoção, distribuição de máscaras de proteção, uso de álcool gel, afastar, claro, as pessoas de grupo de risco, né? Então a gente rapidamente fez um mapeamento e afastou essas pessoas, e a gente, a princípio, não está contando com essas pessoas. A gente também criou uma central 24/7 via telefone e WhatsApp, que fica disponível para funcionários e familiares dos funcionários, para tirar qualquer dúvida, né? Então, acho que no momento ali em que todo mundo tem muita preocupação do que fazer e de como operar, então garantir uma fonte única de fornecer as informações é fundamental, né? E, obviamente, reforçar todo o processo de higienização e limpeza de ônibus, máquinas, carros, ambientes de trabalho e tudo mais. Então, essas são as principais ações, mas eu até chamo a atenção para um ponto que daí está fora um pouco de procedimento, mas eu acho que é algo que a gente vem batendo muito aqui dentro, e eu acho que é uma responsabilidade nossa, como líderes, né, da companhia, das companhias das quais a gente faz parte, todos que estão participando aqui também, que é de a gente se aproximar das pessoas, né? Quer dizer, num momento de pandemia, a maior preocupação, tem muita dúvida, e está todo mundo com muito medo. Medo da doença e medo do impacto econômico que a doença vai causar. E no nosso setor, isso é muito sério, né? O nosso setor está passando por dificuldades, né? Uns mais, outros menos, mas o setor como um todo está passando por dificuldade. E aí, é o que eu fico sempre pensando, né? Eu aqui como gerente da área agronômica, então fico aqui brigando por recomendação, precisamos fazer tal coisa, não podemos cortar tal coisa do orçamento, isso tem que priorizar, isso tem que fazer, mas quem vai fazer são as pessoas que estão lá no campo, é o nosso time de operadores, e esse time, não necessariamente, ele está tranquilo, né? Então, a gente transmitir essa tranquilidade vai fazer com que também as nossas operações se mantenham estáveis e o time focado no que tem que fazer. Nesse sentido, que logo de cara, e foi para nós, eu considero que foi bastante importante, a gente soltou um comunicado por meio da nossa controladora, né, a COSAN, que nesse momento a gente não faria nenhuma redução de quadro, né? Isso na intenção de levar para todo mundo a tranquilidade de que, olha, estão aqui os procedimentos, dessa forma que a gente deve se preparar para agir de forma segura, mas fiquem todos tranquilos, nós não vamos fazer redução de quadro nesse momento, para tentar dar essa tranquilidade e a gente poder dar continuidade nas nossas operações com qualidade e com foco, né? Perfeito. Acho que o momento já é um momento tenso, né? Para ficar com mais essa tensão. Tá joia, maravilha. Bom, agora entrando na questão da produtividade, né, da safra, e o Amoroso vai contribuir com a expectativa lá para a gente, e talvez a gente já consiga ter alguns números aí desse primeiro mês, ou primeiro mês e meio de safra, aí, como o próprio Paulo também comentou que começaram algumas unidades em março, início de março. O que cada grupo aí, eu sei que às vezes alguns vão usar o exemplo da unidade ou de algumas unidades, e alguém pode contribuir com a gente com a visão geral do grupo. Mas o que foi a produtividade realizada no ano anterior, comparando com essa estimativa, vamos falar assim, a estimativa inicial. E aí quem já tem os dados,
compartilhar com a gente como é que está realizando esse início de safra. A gente sabe que a grande maioria em variedade precoce, que é as variedades que que sofrem um pouco mais quando a gente tem um estresse hídrico, né, em um determinado período, mas são os números que a gente tem. Talvez a gente não tenha nada assim para cravar, mas talvez desenhar fazer uma tendência, né, do que pode ser essa nossa safra. Então, Paulo, fica à vontade. Também, Paulo, se quiser comentar alguma coisa sobre a ATR também, tá? O ATR também, acho que o nosso negócio é a tonelada de ATR por hectare, né? Então, se a gente puder também vincular o ATR nessa composição da resposta, seria bom. Ok, perfeito. Me ouve melhor agora, Paulo, pessoal? Tá melhor, tá bem melhor. Ok. Falar da safra, assim, o Paulo comentou, nós estamos representados aí por Estado de São Paulo aí com a Milton, o Amoroso aí em Minas, o Paulo também na região do Noroeste de São Paulo. Eu vou falar um pouco do Paraná. O ano passado, 2019, para o Paraná, ele talvez foi um pouco diferente desses outros estados, principalmente aí o Paraná, Mato Grosso do Sul. O ano 2019 foi muito seco, e assim, a gente choveu aí o ano passado cerca de 500 milímetros abaixo da média histórica. Então, o que era previsto historicamente 1.900 milímetros, 2.000 milímetros, a gente teve chuvas aí de 1.400 milímetros. E principalmente aí, a partir do final de março até setembro, o nosso volume de chuva foi muito reduzido mesmo. E isso comprometeu bastante parte daquela safra, mas muito as canas que foram colhidas no início da safra e também as canas de plantio de 18 meses, que era justamente onde a gente buscava o maior potencial de ganho. Aí veio dezembro, outubro começou as chuvas, novembro também não começou com grande intensidade, mas foi ainda algumas chuvas, e novembro dezembro foi um dezembro muito chuvoso aqui. Choveu mais de 400, chegou a ter lugares aí com 500 milímetros no mês de dezembro. Então, a gente começou a indicar que a gente poderia ter aí um verão chuvoso, né? Janeiro ele veio para a base histórica, fevereiro já um pouquinho a menos da precipitação histórica, e principalmente março e abril também veio abaixo da média histórica. Então, a gente está aí acumulando um déficit hídrico do ano passado grande, e agora a gente também já pegou esse início aí de março e esse mês de abril, que está acabando hoje, e praticamente muito seco. Isso até acabou comprometendo, em alguns momentos, o nosso plantio já desse ano, a gente teve que, em alguns momentos, dar uma reduzida no ritmo de plantio, porque já estava seco. Não é normal a gente ouvir isso para o estado do Paraná, que é um estado conhecido como chuvoso, que tem médias altas, a gente está sofrendo aí quase que um ano e meio, quase 2 anos aí seguido, né? E assim, a gente tinha uma expectativa, e sem contar que eu acabei esquecendo, ano passado a gente teve uma geada também, teve uma geada aí no meio do ano que pegou quase 20 mil hectares no nosso canavial. Mas como a gente estava fazendo uma reformulação, a gente fez toda uma mudança agronômica, a gente plantou aí 43 mil hectares de cana aqui o ano passado, quase 80% desse volume foi entre 18 meses de inverno, a gente mudou a sistematização, a gente voltou para o plantio de 1,5 metro, que até então era o plantio alternado, a gente mudou o sistema de preparo de solo, a gente inseriu questões aí de correção, adubação, que não vinha sendo feito da forma que está sendo feito hoje. A gente aplicou, só para vocês terem uma ideia, mais de 120 mil hectares de foliar, 115 mil hectares de fungicida, e assim, saímos da cana crua, quase 100% esse ano de cana crua, que no Paraná ainda não tem essa legislação para ser totalmente cana crua, a gente já está praticamente 100% cana crua. A gente instituiu programas de qualidade, programas de acompanhamento de qualidade, que a gente chama de Top Cana. Então, a gente tinha uma expectativa, mesmo com a seca do ano passado, aí com a chegada de novembro, dezembro, a gente tinha uma expectativa de ter cerca de 6% a mais de produtividade esse ano. Então, a gente tinha, em função desses manejos das questões positivas que a gente colocou, a gente esperava que acabaria offsetando um pouco dessa perda em função do clima. Mas o março, que acabou agravando muito esse março seco, esse abril seco, e aí também aliado, em dezembro, quando eu falei que choveu 400, 500 milímetros, o Amoroso estava até comentando antes da gente entrar no ar, né, do número de 75,15 que ele tem, e também o nosso número aqui é muito grande. Hoje a gente tem mais de 50% do nosso canavial ainda é 75,15. A gente está fazendo todo um planejamento de diminuir esse volume aí
em cerca de 4, 5 anos, implantamos uma fábrica de MPB, mas a gente sabe que a nossa realidade ainda vai perdurar por um bom tempo. E em dezembro, a variedade 7515 também foi atingida pela estreia vermelha, e é metade do nosso canavial, né? E aí, aliado à estiagem de março e abril, e com nossos ambientes de solo aí, quase 60% entre D e E, hoje a gente já tem sentido uma queda no nosso TCH estimado. Então, aquilo que a gente previa estar em 5%, 6% acima do ano passado, a gente está vendo um comportamento muito similar ao de 2019. Então, a gente imaginava que teria um ganho, mas a gente está vendo que esse número vai ser muito similar ao do ano passado. É claro que ainda tem mês de maio, tem mês de junho, mas a gente sabe que isso vai recuperar muito pouco daquilo que já está estabilizado no nosso canavial. Você pediu para falar também do ATR, Paulo. ATR, quando a gente viu que o clima começou a ficar seco ali no final de fevereiro para março, a gente segurou nossos maturadores, até para não comprometer mais ainda o desenvolvimento do canavial, e mesmo assim nosso ATR ele vem acima do plano. Hoje nós estamos aí com 2% acima do nosso plano de ATR, ele tem se mantido alto, acima todos os dias, semanas, acumulado, ele tem se mantido, e a expectativa é que a gente consiga esse número ainda de 2%, 3% até o final do ano. Mas, no âmbito geral, o nosso pH ele deve ser muito similar, ou pouca coisa superior a 2019. Perfeito, Paulo. Realmente, esse março e abril pegou todo mundo de surpresa. Aqui na região noroeste não foi diferente. Aqui é muito quente e nos últimos 60 dias, se a gente teve 25 milímetros, foi muito. Então, impactou bastante o desenvolvimento desse canavial, principalmente do fim da safra. Ô, Moroso, você pode contribuir com a gente também na mesma questão? Vamos lá. Eu estou como eu disse, minha safra ainda não começou, né? Então não tenho números reais ainda para confrontar, a gente ainda está trabalhando com estimativa. O que a gente está vendo aqui, eu estou numa situação um pouco diferente. Bom, primeiro, deixa eu situar o pessoal, para quem não sabe, eu estou aqui a usina fica na cidade de Pompéu, Minas Gerais, centro-oeste de Minas, regime climático aqui muito parecido com o centro-oeste goiano, quer dizer, chega ali agora abril, maio, chuva corta, vai voltar ali em setembro, outubro, começa a voltar a chuva de novo, chove bastante nesse período aí, dezembro, janeiro, fevereiro, começa a diminuir, então é um regime climático bem definido, o regime não chove no meio do ano, não chove mesmo, tá? O que a gente presenciou aqui, nesse ano de 19, foi chuva ligeiramente maior do que o ano passado. Então, nos períodos em que a gente precisou de água, eu estou com um incremental de chuva nas canas de início de safra em torno aí de 9% acima do que a cana de 19 viu, né? Então, a cana que eu cortei no início de safra teve 9% a mais de água para ser colhida agora do que no ano passado. Na metade do ano, agora, as canas de meio de safra, no período de inverno, caiu um pouco essa média aí para 7%, e o final do ano, a final de safra, pegou menos água ainda, por enquanto. Está na faixa aí de uns 5%, mas ainda tem um ano todo aí pela frente para desenvolver, só que eu estou assumindo chuva praticamente zero, dado o regime climático aqui da região. Esse mês de abril, especificamente, choveu mais até do que o ano passado, então até atrasou um pouco o meu plantio, a gente precisou empurrar um pouco, atraso bom, né, porque atraso por questão de água, vamos dizer assim. Então, a gente está vivendo uma situação um pouco diferente. É lógico que ainda tem um pouco de apreensão, de saber até onde esse cenário todo vai se confirmar de fato, né, até onde tudo isso que a gente está vendo de fato vai acontecer. Teve um incremento bastante aí de plantio de cana de ano e meio, né, no ano retrasado, então isso está se refletindo agora. Então a gente está esperando para esse início de safra, as canas que a gente está esperando colher agora, está numa média aí de mais ou menos 100, 110 toneladas por hectare, tá? Uma média bem maior do que é o costume de colher aqui, dado esse incremental de plantio de cana de ano e meio que foi feito, tá? O ATR, por outro lado, obviamente está esperando o ATR um pouco menor, né, dado essa chuva um pouco maior que teve. Então, o ano passado a gente fechou aí na casa de 132 quilos de média total, né, de 134, desculpa, estamos prevendo fechar na casa de 132 esse ano, alguma coisa ligeiramente menor, vai depender ainda desse cenário que tem pela frente, mas, de novo, a gente está assumindo seca bastante severa, que é o natural aqui da região mesmo, tá? Não tem muita novidade nesse sentido. Maravilha, Moroso. Hamilton, pode contribuir para a gente também?
Opa, sim, pessoal. Nós estamos com a safra praticamente iniciada. A gente começou em diferentes datas durante o mês de abril, né? Tiveram usinas que começaram logo no primeiro dia de abril, e algumas outras usinas que foram começando ao longo do mês. Das 24 usinas, né, 22 estão no estado de São Paulo, em todas as regiões, uma no Mato Grosso do Sul e uma em Jataí, né, Goiás. O cenário de ATR, começando pelo ATR, ele é um cenário bom, pelos motivos que todos já colocaram, né? A seca surpreendeu demais e, obviamente, ajudou no ATR. Esse ano a gente se preparou bastante também para o manejo com maturador e maturou muita cana também, né? Então, até o mês durante o mês de março, a gente vinha daquele período grande, chuvoso, a cana vegetou bastante, e no mês de março a gente não tinha essa visibilidade que ia secar tanto, né? Então, a gente tem um volume de cana maturada bastante grande. A gente adotou aquele manejo tanto de maturação química, né, normal, tradicional, quanto o manejo de maturação nutricional. E a gente já percebe que foi acertado, porque as áreas de manejo de maturação nutricional, elas estão muito boas, estão acima da maturação química normal, e também estão sentindo menos, né, esse impacto. O TCH, a gente percebe que tem um resultado melhor nessas áreas. Então, foi um manejo interessante que a gente vem adotando ano a ano, e esse ano fez numa escala maior. Mas, claro, agora, diante desse período seco que nós entramos em abril, e agora maio, também sem previsão, muito abaixo da média, a gente está colocando uma lupa e continuando a aplicação de maturador, mas assim, muito pontual, né? Enxergando muitas oportunidades, porque quando você olha aí, facilmente a cana está com 68, 67 de umidade. Algumas áreas a gente já vê 66, 65, né? Então, quer dizer, que nas regiões em que a gente opera, na maioria das regiões que a gente opera, meio surpreendente essa época do ano ter esse nível de estresse, né? Claro, a região de Araçatuba, Andradina, tá bem quente, bem seco, mas Araçatuba teve uma chuva, né, recente, que segurou um pouco a onda. Nas demais áreas, a gente ainda está sofrendo bastante. Em termos de TCH, a gente, por enquanto, que a gente vê, claro que a gente vê as canas precoces já mostrando um nível de estresse. Nosso censo é muito baseado em 6928, muito baseado nesse início de safra, 5156 e 9001. O canavial estava muito bom, ele estava muito vigoroso, vindo desse período de início de ano chovendo bastante, e muito recuperado da seca que teve no segundo semestre do ano passado. Quando a gente olhava no segundo semestre a cana que a gente está colhendo esse ano, a gente achou que ia ser um desastre, né? E de dezembro para frente a cana recuperou demais, né? E então a gente ainda não está sentindo. Quando eu olho o resultado na balança hoje, a gente está em linha praticamente na maioria das unidades com o que a gente esperava. Mas essa seca agora já traz uma certa preocupação, e a gente está reavaliando um pouco esse cenário.
De qualquer maneira, pensando para a safra, a Raízen até anunciou, né, a gente fez um plano onde a gente, são vários cenários, né, mas a gente considera aí de moer de 61 a 64 milhões, né, de 61 a 64 milhões de toneladas. Existe esse range, porque existem algumas premissas, algumas variações, mas quando a gente olha hoje o volume de cana própria que sustenta isso daí, que é um pouco mais da metade disso, a gente acha que ainda estamos em linha, né? Estamos em linha com o plano e não estamos vendo nenhuma revisão de plano de TCH. Claro, falando do ponto de vista varietal, assim, a 6928, nesse cenário aqui, está segurando a onda, né? Está se mantendo firme, ela é campeã, né? Nesse tipo de situação, ela é aquele jogador que joga na pressão, né? A 5156 gera essa preocupação, mas a gente está fazendo todo o esforço para colher a 5156 agora, né? Tentar não empurrar isso para frente, porque dependendo do cenário de SICA que levar, a gente sabe que vai tomar pau. A 9001 está com resultados muito bons, frente ao ano passado, melhores que o ano passado, que eu acho que em 2018 teve a seca do primeiro semestre, e a 9001 sentiu demais, e a gente colheu uma cana 9001 um pouco... um resultado frustrado, mas esse ano aqui a gente já percebe que os resultados estão bons. E aí vamos ver o que vem aí pela frente das canas médias e tardias, né? E rezar para voltar a chover. Maravilha, Milton, obrigado. Contribuindo também, pessoal, aqui na regional nossa, aqui, né, Fernandópolis, aqui nós também tivemos, muito parecido com o que o Hamilton comentou e o que o Paulo comentou também. O Amoroso acho que está pegando um pouco mais de chuva lá, porque ele está mais ao norte, mas aqui nós viemos também num período de chuva muito favorável, o canavial impressionando, tanto é que a estimativa nossa, ela cravava 13% de aumento de produtividade frente ao ano passado, que já tinha aumentado 15% frente ao ano anterior. Então, uns 2 saltos muito grandes. Mas, assim, a gente, nesse começo aí, a 5156, ela não é uma cana para essa região nossa aqui, então ela realmente penalizou muito o resultado. Mas a 6928 tem jogado mesmo, ela está com 6, 7% acima, e é ela que a gente aposta aí que a gente vai conseguir andar em linha nesse primeiro momento. A TR aqui, só para a gente também falar, eu fiz a mesma estratégia, Milton, em cima da maturação nutricional, 100% da área, não acertei na loteria, não, foi sem querer, mas fizemos essa estratégia e deu certo. Bom, é isso que a gente fez aqui só para contribuir com a discussão. Acho que um pouco dessa terceira pergunta, cada um já respondeu, mas eu vou repassar para seguir roteiro. No caso, o terceiro questionamento, eu falo um pouco qual que é a expectativa de cada um em cada terço de safra, né? Eu acho que cada um já falou um pouco nessa explanação. No meu caso aqui, o meu maior risco hoje eu vejo o terceiro terço, vamos dizer assim, é ali que o risco está eminente, e talvez a gente já tenha até algum prejuízo, difícil de ser recuperado. Mas os outros eu acho que eu acho que esse primeiro vem em linha, o segundo acho que entrega até um pouco mais, e depois tem um déficit aí. Vou passar rapidinho só para a gente seguir roteiro, depois a gente já vai para a quarta pergunta. Paulo, fica à vontade. Falando do terço, assim, nós temos uma expectativa que a gente tenha chuvas normais de maio, porque o Paraná tem essas chuvas, embora com volume mais reduzido, mas existe essas chuvas aqui no mês de maio, junho, julho, praticamente ali agosto, setembro, que fica alguma coisinha assim, mas é muito fácil que chuva todos os meses. Mas a previsão não mostra muito isso, né? A previsão fala até de um ano seco e um ano até aí com umas geadas fortes. Isso acaba preocupando a gente se isso realmente acontecer, porque, igual eu falei, a gente já veio de 2019, a gente pegou esse verão agora seco, e se a gente tiver uma continuidade seco, isso compromete muito. Se vier o ano histórico, a gente acredita que, em função de todo esse manejo que eu falei, das práticas que a gente realizou, a gente possa vir ter ganho nessa cana ainda assim. As canas que mais sentiram nossa, diferente da tua, Paulo, são as canas de início de safra. Isso a gente percebeu bastante, muito impactada ainda do ano passado.
Então, as canas aí de médio fim de safra, elas ainda não sentiram tanto. Se a gente tiver essa questão da chuva, a gente acredita que a gente tem até uma recuperação na cana de médio fim de safra. Maravilha, Paulo. Amoroso? Aqui é o seguinte, eu tive 2 meses onde a chuva foi menor do que esperada, praticamente final de setembro, outubro, comecinho de novembro, então 15 dias num, 15 do outro, deu ali 2 meses mais ou menos. Então, obviamente que o que a gente está esperando o impacto é no terço final da safra, se acontecer alguma coisa. Quer dizer, como no meio do caminho aqui, metade do ano, o natural é não chover mesmo, apesar que a gente teve uma chuva muito expressiva em dezembro, mas todo mundo chato sabe, chuva muito forte, a água vai mais embora do que aproveita, do que desce no perfil de solo e a planta consegue aproveitar, né? Então, esse final de safra, o terço final de safra, é onde talvez a gente possa perceber alguma coisa com relação à quebra de TCH, mas acompanhando a lavoura hoje, olhando essas áreas hoje, na questão da estimativa, não tem, visualmente, pelo menos agora nesse período, a cana não está amarrado ou não está expressando tanto problema quanto a gente esperaria encontrar para reconhecer já agora uma quebra de safra lá na frente, tá? Então a gente está olhando, está acompanhando, mas não estou vendo ainda um problema nesse terço final de safra, apenas um alerta. O começo de safra, como eu falei, a gente já está com uma produtividade maior do que a costumeira, e no meio de safra o jogo está meio no 0 a 0, né? Quer dizer, uma cana que ela já é acostumada a não ver água mesmo aqui, a taxa de brotação demora bastante para vir, até começar a ter umidade aqui, né? Então a gente está esperando alguma coisa, se der algum cenário, é mais para o terço final. Complementando rapidamente o que eu comentei ali do começo, que eu esqueci de falar da parte de maturação, eu também estou com o começo de safra 100% maturado, né? A gente já fez bastante. Na parte nutricional também, Milton, acho que fica o aprendizado que a gente passou por aí também, né, de todos os testes que a gente fez. Então, os resultados, eu vou esperá-los na hora que a cana começar a moer, mas na pré-análise já está disparado, já o ATR está bastante alto, enfim, a gente está com uma expectativa bastante boa para esse início de safra também. Maravilha. Hamilton, também quer dar uma passadinha no assunto? A gente está observando, eu estou, óbvio, preocupado com essa seca agora, no impacto que vai dar lá no final. O mês de abril e mês de maio são meses importantes de crescimento da cana, né? E nessa cana, obviamente, vai doer mais. Mas aquele negócio de, assim, no momento, ainda você não visualiza esse impacto todo, né? A gente tem muita água para rolar ainda na safra, então a gente precisa aguardar. Eu estou um pouco preocupado de acelerar um pouco a colheita de variedades aí com risco de chochamento. Então, assim, a gente tem no nosso censo um volume expressivo de algumas variedades assim. Eu digo até a 6928, que eu estou dizendo que está segurando, e está segurando mesmo, mas em alguns pontos a gente já percebe um início de desoporização. Então, e a gente tem bastante 6928 no nosso censo, então eu tenho um pouco de preocupação de ficar empurrando isso para frente. A gente tem no nosso censo uma representatividade relativamente grande de 78,70, que vai ser colhida ali no meio do ano. Então, também nesse cenário de estresse agora, né, vai forçar uma isoporização lá na frente. Ela já vai isoporizar de qualquer jeito, né, mas ela vai sofrer um pouco mais entre outras variedades. Até eu vi aí no chat, né, o Renê soltou uma pergunta, né, e aí eu já até, nesse sentido... Eu ia comentar isso. Eu marquei ela aqui, eu já ia passar por ela também, mas já vamos aproveitar. Vamos já fazer o comentário também? Segue aí. Porque eu também tenho
bastante medo de comer a safra, mas a história diz que essa decisão é uma decisão ingrata, né? Porque assim, todos se lembram de 2015, né? Então a gente começou um ano, não começou aquela maravilha toda, mas desagou a chover do meio do ano para frente, e aí foi aquele desastre, né? Todo mundo começou ali na maciota tal, e chegou no final do ano, sobrou, né? Então é meio que geral. Então eu não acho que a gente tem que acelerar a safra, mas nesse momento eu também não vejo motivos para a gente mudar o plano que foi traçado no início. Né? Não deve retardar, não deve segurar nada. A gente deve aguardar mais um pouco para sentir o que vai acontecer no meio do ano, porque se desaguar chover, e tomara que chova, né? Mas dependendo do nível de chuva que vier, a gente pode complicar bastante a safra no segundo semestre. Perfeito, perfeito. Paulo, vamos também passar pelo comentário, pela pergunta do Renê, que acho que é importante. Não, então, acho que essa pergunta aí é aquela pergunta de $1 milhão, né? Assim, muitas usinas se perguntam e está nessa situação hoje, né? O mês de abril foi muito, muito eficiente, né? Teve muita condição operacional, né? Mas eu diria o seguinte para o Renê, nós temos que analisar muito bem cada usina, cada indústria. Se a indústria tem lá uma previsão de terminar a safra no final de novembro, início de dezembro, eu não retardaria essa safra, não colocaria o pé no freio, porque eu vejo que você entrar na segunda quinzena de novembro, entrar em dezembro, compromete muito a safra seguinte. Então, se a usina está com o cronograma de entrar no final de novembro e dezembro, eu não colocaria o pé no freio, não. Mas agora, se a usina está lá, acabando a safra, primeira quinzena de outubro, está ali quase entrando em setembro, eu acho que aí pode ter uma oportunidade. Pode ter uma oportunidade de rever a moagem de dia, acabar revendo o tamanho da estrutura agrícola, parando equipamentos mais velhos, equipamentos que tenham CRM alto, reduzindo, eventualmente, headcount de menor performance, e principalmente, maximizar o mix do açúcar. Que hoje, é claro, quando você trabalha na moagem full, você tem mais dificuldade de maximizar esse mix. Uma vez que você trabalha numa moagem reduzida, te dá mais condição de ter um mix de açúcar melhor. Então, faria muita salada. É claro que também tem outras usinas que têm um limitante do etanol, de como onde guardar esse etanol. Né? Se vai estar vendendo alguns preços baixos que está hoje, e se vai estar estocando. Então, novamente, esse ponto anterior que eu falei linka muito isso. Se tiver um limitante de armazenamento de etanol, talvez valha a pena também fazer essa redução de moagem. Agora, eu vejo a preocupação do Hamilton, fora a questão do clima, nós temos uma preocupação muito grande aqui, que para nós, o Covid ele ainda não entrou na curva, no pico da curva dele. Então, a gente tem um temor muito grande do que pode acontecer, e não digo no grupo como um todo, no caso da Raiz, no caso da Santa Terezinha, que tem várias unidades, mas que eventualmente possa estar pegando uma unidade nossa. E aí a gente possa estar tendo uma contaminação grande no município, pegando vários funcionários nossos, e em função até da preservação da saúde dos outros funcionários, a gente vai estar acabando, afastando esse pessoal, afastando todo mundo que tem contato. Então, isso é um temor que a gente tem. Então, hoje, para o Grupo Santa Terezinha, a gente tem condição de armazenar nosso etanol, a gente tem tanques aí de capacidade suficiente, a gente está com 10% à frente da safra, e a gente vai continuar, mas não acelerando. Nós não estamos fazendo ações para moer mais, para moer cada dia mais, nós estamos seguindo a linha do plano, viu? Mas como o clima está ajudando, a gente acaba moendo mais. Mas o alerta do Renê acho que serve muito para usinas que está acabando a safra cedo. A safra, quando estiver acabando cedo, eu acho que vale essa reflexão de rever estrutura agrícola, rever headcount, rever equipamentos que gastam muito e tentar maximizar o mix. Maravilha, maravilha. Amoroso. Estão me ouvindo agora?
Agora sim. Estava dando risada do comentário do Renê ali, que ele falou que a decisão do Macuco ou o Bornal. Está no chat, é mais ou menos isso mesmo. Aqui a gente não está... Bom, a gente não começou a safra, né? Mas o planejamento, na verdade, a gente está começando a safra 15 dias mais tarde do que a gente costuma começar aqui. Teve uma série de investimentos na indústria, né, que já estava planejado esse começo mais tarde, então o ritmo vai ser um pouco maior do que era, mas não no sentido de acelerar, é só para caber tudo no espaço de tempo menor do que a gente tinha, com uma previsão ainda de um pouco de alta de estimativa. Essas questões todas que o Paulo comentou estão todas em cima da mesa, né, quer dizer, tem uma preocupação grande com o que pode acontecer, ninguém sabe, né? Eu acho que são todo mundo aí que está na função de planejamento, ou que está nessa função mais de coordenação como a gente está, tem que ter todos esses cenários em cima da mesa e ficar... O cenário que a gente está atualmente não é dia após dia, né? Hora a hora as coisas estão mudando, né? A gente tem que monitorar com uma frequência e uma coracidade muito grande e tem que ter uma capacidade de reação da equipe operacional muito forte, porque tem que olhar. A gente acha que pode acontecer um monte de coisa, mas ninguém tem certeza de nada. E a gente nem sabe direito quais os sinais monitorar para saber antecipadamente que decisão tomar. É um cenário muito novo no contexto de planejamento, né? A gente teve casos aí que já ocorreram, que todo mundo viu a questão do petróleo, uma coisa que ninguém nunca tinha visto, né? E o temor, acho que todo mundo com quem eu conversei está com esse fantasma rondando a cabeça de eventualmente bloquear o fluxo do etanol, né? Quer dizer, quem compra o nosso etanol, eventualmente por não ter uma demanda, não ter um consumo, porque a economia está retraída, não tem mais onde colocar etanol lá, não quer comprar o seu etanol, você não tem onde tocar o etanol, você eventualmente para a sua produção por uma questão de bloqueio físico, né? Uma dificuldade de escoamento. Então, está todo mundo mais ou menos de olho nisso, e aí eu acho que entra em jogo muito mais do que o ritmo de safra, é o mix de produção. É óbvio que quem é destilaria anexa não tem muito o que fazer, mas quem tem possibilidade de jogar com o mix está aumentando, na medida do possível, o mix para açúcar, tentando retrair um pouco, né, o etanol e monitorando o dia a dia aí para ver como é que as coisas reagem, qual a decisão tomada. Mas entra sempre no fim da história acho que um dos grandes desafios, né, eu não chamaria de problema, né, porque é uma característica, né, acho que problema é aquilo que aparece que é uma coisa que você não estava acostumado a lidar. Isso é uma característica do nosso setor, né? A gente tem que lidar com uma planta, né, a gente está muito próximo da matéria-prima, né, quer dizer, a matéria-prima nossa está no chão, então a gente está muito sujeito às características climáticas, a gente está muito preso à fisiologia da planta, e você tem uma indústria atrelada diretamente a essa produção de matéria-prima. Então, esse convívio é uma característica muito forte do nosso setor e que a gente vai ter que viver com isso. Quer dizer, vamos retrair a safra, vamos segurar, o que faz com o canavial, né? Quais os impactos que isso pode ter em produção, em TCH e ATR. Então, tem que ficar um olho no peixe, outro no gato mesmo, e monitorando esse cenário e vendo a melhor decisão para a gente tomar no caminho. Perfeito, Amoroso. Pessoal, rapidinho, nós temos mais uma quarta pergunta, mas a Juliana fez uma pergunta aqui sobre mix de produção, o Amoroso já puxou um gancho e começou a falar, então eu gostaria de pedir a opinião do Hamilton e do Paulo também, na questão do mix de produção, vocês podem contribuir, podemos começar, pode começar, Hamilton, depois eu passo para o Paulo, e a gente já responde esse questionamento da Juliana e vamos para a quarta pergunta. Bom, não, a gente já visualizava uma safra açucareira, né, independente do desastre que aconteceu nos preços do etanol recente. Mas vai ser, a gente está buscando aumentar o nosso mix, né, para ser realmente mais açucareiro, e onde for possível, né? E, claro, tentando agregar também valor dentro do etanol, buscando etanol especial e tudo mais. Mas vai ser, o mix é açucareiro, sem dúvida nenhuma. Paulo? No nosso caso, também tem um mix totalmente açucareiro. Nós estamos falando aí, quando passado, a gente trabalhava na hora, fechou o ano praticamente com 60% do nosso mix açucareiro.
Esse ano, nosso plano era trabalhar na casa de 70 e a gente está buscando pegar até 70% de açúcar. Né? Então, a gente tem buscado totalmente essa questão do. Aproxima um pouco mais do microfone, o som voltou a ficar ruim. Tira o som e volta, Paulo, por favor. Nós deixamos de escutar. Melhorou? Melhorou. Tá vendo? Sim, agora sim. Então, vamos lá. O mix nosso, ele já é açucareiro também, assim como o da Raiz, como o Milton comentou. Santa Terezinha, um mix aqui já é historicamente açucareiro. O ano passado a gente fez aí 60% mix açúcar e a gente estava no plano esse ano de buscar 70%. Agora, com essa questão do etanol, a gente está revendo nossas plantas, potencializando nossas unidades, buscar até 75% mix açúcar no grupo hoje. E é claro que, só aproveitando, né, Paulo, essa questão do preço do etanol, ele, na situação que está hoje, ele é terrível. Mas aquelas 3 medidas que a gente tem buscado junto ao governo, isso voltaria a gente repensar nessa questão do mix hoje. Perfeito, perfeito. Ó, aqui no caso não é nenhuma pergunta, tá? Eu só vou externar aqui uma frase do chat nosso aqui, que o Pedro está colocando, o Pedro Mizutani da Raiz, também está colocando aqui, ó, temos que potencializar as externalidades positivas do etanol para mitigar os efeitos, esses efeitos negativos do preço do petróleo, né? Nessa redução de demanda que nós estamos tendo. Sem dúvida nenhuma, a gente sabe da necessidade, vamos falar assim, do nosso etanol, né? E a gente precisa, sem dúvida, sempre lembrar disso. Eu acredito que a gente está sentindo, lógico, esse problema do barril do petróleo aí, e tomara que isso passe, né? Eu acredito que conforme a atividade econômica voltar a acontecer também, a gente começar a circular de novo e sair dessa seara que nós discutimos no começo da reunião, né, da parte do Covid aí, o consumo deve voltar a aquecer e os preços não devem continuar como estão. A gente acredita que deve melhorar, porque aí a gente consegue fazer um equilíbrio, né, dos dois produtos nossos. A gente sabe que focar sempre no açúcar, a gente acaba, pela nossa capacidade de produção, vamos falar assim, a gente acaba inundando o mercado, e a gente já viveu isso na época há tempos atrás aí de outros governos, né, que colocaram a mão no preço da gasolina, e a gente teve que inundar o mercado de açúcar para não morrer no outro ano, né. Então, a gente sabe que a detoxicação disso ela é demorada, a gente sabe que a gente tem que manter o equilíbrio do carburante com o alimento. Pessoal, vamos para a quarta pergunta, e depois a gente repassa mais algumas perguntas que ficarem aqui. Voltando nessa questão estratégica, teve em algum momento aqui no chat também que passou alguma pessoa perguntando se a gente já está tomando alguma medida de contenção, de redução, vamos falar assim, né? Mas medidas para enfrentar esse desafio aí de uma safra com preços difíceis. O que cada um está vendo, o que cada grupo pode compartilhar com a gente aqui. Lógico que a gente sabe que está acontecendo, a gente tem uma tendência de reagir muito rápido, né, o nosso setor. Tomara que logo a gente comece a ver logo a luz no fim do túnel aí, e passe logo esses efeitos ruins da crise. Mas alguém já está fazendo alguma coisa? Algum grupo já pode falar alguma coisa para a gente aqui? Vamos começar, Paulo. Assim, o ano passado, a maioria das pessoas sabe no mercado que a Santa Terezinha ela fez todo um turnaround aí o ano passado de reestruturação, de despesas, de revisão de quadro, de estrutura. Então, se a gente pegar aí o que a gente fechou na safra 18, no que a gente está trabalhando hoje, a gente reduziu em quase 45% do nosso headcount, reduzimos em mais de 30% dos nossos equipamentos agrícolas, a gente zerou em quase 100% a nossa terceirização, prestação de serviço, a gente só ficou com aplicação aérea. Então, a gente já vinha tomando ações muito fortes de redução de custo. Então, a gente já vinha preparado para uma situação que já era delicada no nosso caso, mas a gente veio já muito forte nessa redução de custo. E esse momento do Covid fez a gente ainda estar um nível acima ainda.
Então, toda vez que a gente fala de estrutura, nós temos que redimensionar nossas frotas, nós temos que olhar tempo produtivo, nós temos que olhar tempo de ocioso, nós temos que revisar nossos headcounts, nós temos que ver turno de trabalho, nós temos que rever contratos, tem muitos contratos que aí já são contratos históricos de 2, 10, 20 anos, a gente tem que rever esses contratos. Assim, a gente tem tomado várias ações de gestão de mão de obra, gestão de estudar se é próprio, se é terceiro, se vale a pena, embora a gente tenha praticamente zerado o terceiro. Então, assim, hoje, comparado a 2019, a gente tem tido pouca diferença, porque a gente fez muita redução já o ano passado. Pensando nos próximos passos, inclusive a gente tem nossos planos aí de contingência, caso esse cenário continue agressivo, a gente vai trabalhar isso principalmente na questão de olhar moagem, olhar canas que realmente tenham custo-benefício para estar sendo colhida naquele momento, intensificar aí a questão da cana mais parada no momento. Porque se o cenário piorar, muitas vezes a cana não vai estar se pagando eventualmente. Então, assim, mas hoje, dentro do nosso cenário, praticamente mudou muito pouco do que a gente estava planejado. Mas, assim, eu vejo como o setor, fazendo benchmark do setor, com várias pessoas, o setor trabalha muito hoje na casa de 120, 130 reais aí o custo da cana agroindustrial, né, entre agrícola e indústria, na casa de 120, 130 reais. Não tem como a gente sobreviver nesse cenário acima de 110 reais. Nós temos que buscar aí cana de 100, no máximo a 110 reais o custo agroindustrial dessa cana. Então, assim, várias usinas que não tiverem nessa situação, a gente tem que buscar, porque a gente conhece, a gente vê, provavelmente dentro do grupo a gente tem usinas até com custo agroindustrial de 95, 96, 97 reais, que é possível que está buscar. E é o número que fecha a conta. Hoje, praticamente 100 reais é o número aí que faria a gente pensar em fechar a conta. Perfeito. Amoroso. E até comentando no anterior, né, Paulo? É o mix que a gente tem buscado muito essa questão de analisar sempre o mix para potencializar o resultado nosso. Tá, joia, Paulo, obrigado. Amoroso, pode contribuir com a gente também? Vamos lá, você comentou ali, Paulo, foi o Rogério Mian, da UDOP, que perguntou, e agora o Antônio fez uma pergunta mais ou menos no mesmo sentido, né? Se vai ter redução de recurso aí para a área agrícola, né? Esse é um velho dilema nosso do setor, né? Quer dizer, toda vez que balança alguma coisa, você retira investimento da área agrícola, na hora que preço recupera, você não consegue surfar a onda, porque você não tem matéria-prima para botar produto no mercado e capturar o preço de alta que teve, né? Então, a gente sempre fica preso nessa dualidade, né? O que eu posso falar, o que a gente está dimensionando aqui? Nós não estamos fazendo redução nesse sentido, quer dizer, todo o planejamento que estava feito vai ser mantido. Com relação àquilo que eu comentei de, num cenário extremo de bloqueio de fluxo por questão física, né, de você não ter escoamento de produção e acabar impactando em bloqueio de etanol, há uma preocupação de talvez não ter retirado a cana que para plantar a cana nova a gente precisa ter tirado a cana que estava lá, né? Então, um dos cenários que está em jogo é tirar mais antecipadamente o que havia planejado a cana de reforma para garantir que essa área esteja livre para você implantar o canavial novo. Quer dizer, não é uma decisão tomada agora, mas é um cenário para monitorar, né? Com relação à taxa de reforma, é a mesma que a gente tinha planejado, os investimentos da lavoura são os mesmos. Eu acho que com relação a investimentos, a pergunta do Antônio, talvez seja um ano para segurar um pouco alguma novidade que fizesse, algum incremental de tecnologia, algum teste, alguma coisa que a gente ainda não tem uma certeza muito forte do retorno e vendo em conta daquilo que... Travou para todo mundo aí? Estou ouvindo. Tá ouvindo, Amoroso? Travou. Amoroso? Para mim travou aqui. O Amoroso está travado. Amoroso, tenta aí. Isso. Ô, Hamilton, quer ir comentando enquanto o Amoroso volta? O Hamilton está no mudo. Precisa ligar o microfone. Perdão.
Eu vou comentando enquanto o Amoroso reinicia. A gente, como o Paulo citou aí na Santa Terezinha, né? A gente veio já há alguns anos numa jornada forte de reestruturação de custos, processos e ganho de eficiência. E alguns projetos iniciados nos 2 últimos anos já vinham também nessa linha de nos ajudar a aumentar a eficiência operacional e agronômica. Então, dá o exemplo a vinhaça localizada, que a gente expandiu fortemente esse ano, e ela tem esse viés, né, de aumentar a produtividade, mas também tentar trazer alguma redução de custo no uso da vinhaça. Então, como exemplo, né, a gente foi de 40 mil hectares de vinhaça localizada no grupo para 120 mil hectares esse ano. No ano que vem, a gente pretende chegar a 200 mil hectares. Então, esse é o tipo do projeto que você não pode cortar o investimento do projeto dele, porque ele é estrutural, né? Ele é estrutural e muda a gente de patamar não só em produtividade, como em alavanca de redução de custo. Plantio, a gente veio numa jornada muito forte de plantio nos últimos anos, a gente renovou muita cana, né? Fechamos aí o último ano com mais de 100 mil hectares plantados, e a gente está com o nosso plano de plantio esse ano mantido. Obviamente, o plano estar mantido dentro do... vai influenciar no nosso plano de plantio, certamente vai influenciar. Então, a gente está buscando alternativas, troca de área, busca fazer uma irrigação, alguma coisa, mas vai chegar uma hora que vai ser insustentável e talvez o plano seja revisto. Mas, do ponto de vista de driver financeiro, é um ano de contenção, obviamente, é um ano em que a gente tem que estar com o olho na bola o tempo todo no custo, porque o câmbio está variando demais e o impacto que está causando no insumo é muito grande. Quer dizer, quando a gente fala do Covid, esse ano, nós estamos falando de seca no início do ano, estamos falando de Covid, estamos falando de volatilidade de câmbio, e tudo isso vai impactar no custo de produção. E retração da demanda também, né? E retração da demanda. Então, todo esse cenário vai fazer com que semana a semana, mês a mês, a gente olhe para o plano e pense na possibilidade de revê-lo. Mas hoje a gente pensa em seguir com o plano, os investimentos estão garantidos, a gente está focando no canavial, e a gente sabe que se a gente tomar decisões como a gente já até tomou no passado, de nesse momento estrangular, lá na frente vai fazer falta na cana, né? Então, a gente tem sim um plano de priorização, existem recomendações que a gente não abre mão, existem recomendações que a gente está revendo, troca uma molécula, busca uma opção mais barata, prioriza um canavial melhor, deixa um pouco de lado um canavial com menor potencial produtivo, mas eu entendo que esse jogo ele vale para qualquer ano, independente da crise. Né? É aquele jogo... Ele só aumenta a nossa margem de tolerância, né? Exatamente. Aquela banda que você... Exatamente, mas agora a intensidade ela é maior, sem dúvida nenhuma. Mas, do ponto de vista de investimento, a gente pretende manter todo o plano previsto. Não, perfeito. Amoroso, no meio da sua fala, cortou aqui, principalmente para mim, com o Hamilton aqui, e alguns participantes falaram aqui também no chat com a gente. O Paulo estava te ouvindo, então talvez o problema tenha sido, não seja total, mas foi parcial. Se você quiser repetir, você estava falando daquele momento de talvez a gente evitar de fazer alguma inovação, algum movimento diferente, onde a gente não tem essa... É muito na linha do que o Hamilton colocou, quer dizer, foi nesse sentido. Eu peguei a fala aqui do Hamilton, é muito nesse sentido, quer dizer, de realmente rever aquilo que eu comentei da margem de tolerância, né? A gente sempre tem na banda do orçamento para caber, tem aquela margem que a gente come um pouco mais, que a gente deixa um pouquinho. Aqui. Então tá bom. Acho que sua câmera está desativada, Paulo. Tô ligado.
Bom, pessoal, o Moro tinha falado que tinha cortado um poupouco para você aí no meio da sua fala. Agora cortou tudo. Agora cortou. O negócio é o amoroso, hein? É o amoroso. Tô sentindo. Mas, Amoroso, repete um pouquinho no meio na fala, você estava comentando sobre os novos investimentos, ou coisa que a gente não tem tanta certeza, né, do resultado, talvez seja o momento de dar uma seguradinha. Aí, nesse momento, cortou. Eu comentei aqui, antes de cair de vez, né, de ter essa derrubada geral aqui, mas eu estava dizendo, como a gente estava na dúvida de quem já tinha me escutado ou não, mas o que eu tinha dito é muito na linha daquilo do que o Hamilton colocou, quer dizer, naquilo que a gente pondera de fazer, quer dizer, até aquilo que é o baseline, né? Eu acho que quando a gente fala de cortar investimento, nós não estamos nesse momento, ninguém está falando do baseline, né? Aquele que, o básico que a gente precisa fazer, a taxa de reforma, manter a manutenção, isso eu acho que está fora de cogitação, pelo menos nesse cenário, não é o momento agora, né? O que a gente tem que rever nisso, qual é a margem que a gente tem? Com todo esse cenário de preço, toda essa retração de mercado, toda essa indecisão que a gente tem aí pela frente, ver o a mais que a gente faria, né? Aquela molécula a mais que você colocaria, aquele produto que você está testando, uma margem de adubação um pouco maior, eu acho que esse não é o momento de fazer isso, né? Esse é o momento da gente buscar cuidar bem do canavial, tratar do canavial, manter a taxa de reforma para a gente não correr o risco de, na alta que virar lá na frente, não ter matéria-prima, não ter produto para surfar na onda de preço, mas não é hora de extravagância, vamos dizer, né? Não é hora de grandes investimentos agora, é nesse sentido. Eu acho que ainda não é o momento, né? Mas é aquilo que o Hamilton comentou, a gente, ao longo do exercício, conforme vai andando a safra e a gente vai tendo um pouco mais de certeza dos números, são cenários que a gente vai revendo ao longo do tempo, né? Isso não é estático, né? Não é estático e tem que monitorar hora a hora, né? Não é nem dia a dia, que as coisas estão acontecendo muito rápido. Né? Teve um ponto aqui, pessoal, no chat aqui, a Juliana colocou. Começa a travar, é porque está na hora de acabar. Está na hora. Tá certo. Eu estava falando só da questão lá da tributária, né? O ICM, CID e a alavancagem, são 3 itens que o setor nosso está pedindo. A Juliana tinha comentado, e respondendo a pergunta, Juliana, não veio nada para o setor. O setor precisa com urgência desse posicionamento do governo, e a gente não está tendo resposta ainda. A gente está bem lento essa questão. Nós estamos aproveitando que nós estamos num grupo com bastante gente aqui, nós temos 500 pessoas, 400, 500 pessoas aqui que estavam acompanhando com a gente, e é a hora da gente falar um pouco disso também, certo? Pessoal, eu acho que realmente, na teoria do Hamilton e do René, deu o tempo nosso. Eu queria agradecer todos vocês, todos os participantes. Também queria agradecer, em nome da UDOP, nossos patrocinadores, tá? Os nossos patrocinadores aqui que nos ajudaram com esse evento foram a Bayer, Corteva, FMC, Coopert, Suez, Singenta e UPL. Então, agradeço a todos os patrocinadores, os participantes, Paulo, Amoroso, Hamilton, muito obrigado. Nosso muito obrigado da UDOP aí, e uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa safra para todo mundo aí. Boa safra, é isso aí. Valeu.